Ilusão, quando as testemunhas não podem falar. Mônica de Castro pelo Espírito Leonel. Amor e Equilíbrio Audiobook. Quinta parte. Final. Capítulo 42. A partir desse dia, Fabiano quase não falava mais. Continuava a desempenhar suas tarefas normalmente, contudo, a alegria havia se esvaído de seu coração e abandonado as expressões de seu rosto. Um desânimo funesto invadiu o apartamento de Gael, que também sofria à sua maneira, dividido entre a esperança e o medo. Era uma manhã chuvosa quando Gael entrou na delegacia e notou os olhares disfarçados voltados para ele. Procurou não dar atenção a eles, embora intuísse que algo muito sério havia acontecido, fato confirmado pela presença de Camilo. O delegado encarregado do caso de Osvaldo o cumprimentou formalmente e, em seguida, sem muitos rodeios, entrou logo no assunto. Estava esperando você chegar porque não queria tomar nenhuma atitude antes de colocá-lo a par da situação. Gael simplesmente assentiu e aguardou. Saiu o resultado do exame do legista. Infelizmente, as marcas das lesões coincidem com a lâmina do canivete de Fabiano, inclusive aquelas no pescoço, que quase provocaram a degola. Parece que isso só não aconteceu porque o objeto não foi muito eficiente, o que consiste com o tipo de lâmina do canivete. Entendo. Se fosse apenas a coincidência das marcas, podíamos pensar em canivetes idênticos. Mas isso não é tudo. Deixe-me adivinhar. O sangue encontrado no canivete pertence a Osvaldo. Exatamente. O teste de DNA deu positivo. Foi o que imaginei. Já estou com um mandado de prisão e estou pronto para executá-lo. Faça o que tiver que fazer. Talvez você possa falar com ele, para que não haja tumulto. Se você convencer Fabiano a colaborar, talvez consigamos evitar que o prédio inteiro fique sabendo que o primo do delegado é suspeito de assassinato. Acho difícil manter isso em segredo. No entanto, já conversei com Fabiano, e ele concordou em se entregar espontaneamente. Posso ir buscá-lo agora, se você permitir. Tudo bem. Obrigado. A prisão ocorreu sem maiores incidentes. Assim que Gael tornou a entrar no apartamento, do qual havia saído poucas horas antes, Fabiano se deu conta de que seria preso. Não resistiu, abraçou-se ao primo e chorou copiosamente, afirmando e reafirmando sua inocência. Como não possuía nível superior, Fabiano não teve direito à prisão especial e, ao dar entrada na cadeia, chegou a desfalecer, provocando risinhos abafados nos agentes envolvidos. Embora Gael não fizesse nenhuma ameaça, deixou bem claro que era primo próximo do preso, de forma a evitar que ele fosse importunado. A muito custo, despediu-se de Fabiano, tentando transmitir-lhe calma e coragem naquela hora tão difícil. Não fui eu, Gael, ele insistiu, de trás das grades da cadeia. Mas quem irá provar minha inocência? Vou contratar um advogado para você, afirmou o delegado. O melhor que meu dinheiro puder pagar. Quer dizer, então, que você acredita em mim? Acredito na presunção de inocência e, até prova em contrário, você é inocente. Obrigado, amigo, choramingou ele. Você não vai se decepcionar comigo. Não, não vou. A resposta foi dúbia. Fabiano não sabia se o primo não se decepcionaria porque tinha certeza da inocência dele ou se não se surpreenderia se ele fosse culpado. O próprio Gael não sabia bem disso. Ao partir, levava o coração pesado. Havia muitas evidências, sim, mas algo lá dentro insistia em fazê-lo acreditar que Fabiano não era culpado. Ainda mais porque ele fora à casa de Osvaldo para fazer um favor a Charlotte, que, dias antes, quase o matara por omissão. Seria verdade? Deveria ter sido surpresa, mas não foi, encontrar, justamente, Charlotte esperando do lado de fora da penitenciária, para onde Fabiano havia sido levado. Olá, Gael, cumprimentou ela, o semblante pungente de dor. Como ele está? As notícias se espalham mais depressa do que o vento, não é, Charlotte? Comentou ele, irritado com a presença dela. Como você soube? Dei uma passada na delegacia e Letícia me contou.
Você foi até a delegacia? Ela confirmou. Fazer o quê? Queria falar com você. A não ser que seja algo relevante para ajudar a inocentar Fabiano, não quero ouvir nada de você. Por que está sendo tão hostil comigo? Eu não fiz nada. Será que não? Se está se referindo à mentira que Osvaldo contou a Fabiano, foi justamente por isso que o procurei. Queria esclarecer as coisas. Eu não me recusei a lhe dar nenhum remédio, até porque ele nunca passou mal na minha frente. E eu nem sequer sei que remédios ele toma. Esse episódio, na verdade, jamais aconteceu. Ah, não. Então, por que você não me conta como foi que ficou devendo dinheiro a Osvaldo? Ele pagou adiantado, desistiu das massagens e exigiu a devolução do dinheiro. Isso não é nenhum segredo. Não, mas como foi que tudo se passou? Em paz é que não foi, ou ele não teria mandado os capangas dele lhe darem uma surra. Então, estou esperando. Conte como foi o incidente que gerou a raiva de Osvaldo. Vocês brigaram? Discutiram? Ele ameaçou você? Isso não tem nada a ver com Fabiano. É um assunto particular, não lhe interessa. Quem é que está sendo hostil agora, Charlotte? E por quê? Por que você está fazendo insinuações das quais não estou gostando? Não tenho nada a ver com a morte de Osvaldo. Por mais que lamente o que houve com Fabiano, você não pode transferir a culpa dele para mim. Quer dizer agora que você acredita que ele é culpado? Eu não disse isso. Não com essas palavras. Você está tentando me confundir para poder me acusar. Eu jamais faria uma coisa dessas. Então, pare de me fazer acusações veladas. Pode não ter sido Fabiano quem matou Osvaldo, mas eu também não fui. E se você pensa assim, então, não temos mais nada para conversar. Ela virou as costas e se afastou, furiosa, deixando-o furioso também. Havia um quê de mentira na entonação dela, algo que ele não sabia definir e que, talvez, nem tivesse a ver com a morte de Osvaldo. Podia ser implicância, antipatia, qualquer outra coisa. Ou, simplesmente, desespero. Gael retornou à delegacia tentando não transparecer o desânimo, embora fosse quase impossível. Os que o conheciam sabiam o quanto ele devia estar sofrendo, mas não disseram nada, em respeito ao que o delegado representava para eles. A única pessoa que o acompanhou até sua sala foi Letícia, ávida por notícias. Não vou nem perguntar como é que foi, falou ela, sentando-se diante dele. Horrível, como deveria ser. Fabiano está arrasado. Não é para menos. E Charlotte, apareceu por lá? Infelizmente, sim. Estive pensando numa coisa, Gael. Pode ser que não tenha nada a ver, mas não custa tentar. O que é? Temos a gravação do vídeo, as impressões digitais no portão e, o mais importante, o canivete com o DNA de Osvaldo. Mas e o DNA de Fabiano? Por que de Fabiano? A vítima lutou com o agressor. Será que não ficaram vestígios de DNA do assassino em algum lugar do cadáver? Ele a encarou, admirado. Estava tão convicto de que as provas reunidas eram suficientes para incriminar Fabiano, que nem pensou na possibilidade de haver um DNA diferente na cena do crime. Pode ser uma tentativa, considerou ele, esperançoso. Vou agora mesmo falar com o Dr. Otávio. Antes de tomar qualquer atitude, telefonou para Camilo e pediu a ele que segurasse o inquérito de Fabiano até que obtivessem o resultado da prova técnica. Depois, foi procurar Otávio, o responsável pela perícia. Oi, Dr. Otávio, cumprimentou ele, entrando no laboratório apinhado e mal cuidado. Boa tarde, delegado, respondeu o perito. Em que posso ajudá-lo? Queria saber se vocês fizeram teste de DNA no cadáver de Osvaldo Pereira da Silva, o senhor que foi assassinado em Vargem Grande. Sei quem é, afirmou ele, penalizado. É por causa do seu primo, não é? Preciso ter certeza de que foi ele. Compreendo. Bem, lamento dizer, mas não houve nenhum exame de DNA, não. Por quê? Não foram recolhidas amostras? Não, isto é, tem as roupas, mas elas não foram analisadas. Por quê?
Por que não posso desperdiçar material que não temos em um exame quando há outras provas conclusivas que comprovem a autoria? Falou, meio sem jeito. É isso que você pensa? Lamento, mas acho que não dá para ter dúvidas. Mesmo assim, você pode fazer o teste. Ele olhou para Gael, em dúvida. Em seguida, balançou a cabeça e baixou os olhos, para contestar sem muita firmeza. Eu bem que gostaria, doutor, mas não posso. O delegado responsável é o doutor Camilo, e ele não deu nenhuma ordem nesse sentido. Pelo amor de Deus, doutor Otávio, é a vida de um inocente que está em jogo. Eu pago o material do meu bolso, se necessário. Ele hesitava. Queria ir, ao mesmo tempo, achava que não devia. Por fim, o desespero do delegado o comoveu, e ele acabou concordando. Tudo bem, vou fazer, embora haja outros na frente. Obrigado, doutor Otávio. Traga uma amostra do DNA de seu primo o quanto antes, para comparação. Vou agora mesmo tratar disso. Leve essas luvas e um kit de coleta. Tome cuidado para não contaminar nada. Deixe comigo, doutor. Voltarei o mais rápido que puder. Retornou à cadeia com uma rapidez de relâmpago. Já era quase noite, mas ele conseguiu falar com Fabiano, que parecia ainda mais arrasado do que quando o deixara lá. Veio me tirar daqui? Indagou ele, cheio de esperança. Infelizmente, ainda não. Vim lhe fazer uma pergunta. Você concorda em ceder a amostra para um teste de DNA? Por quê? Pode ser que o verdadeiro assassino tenha deixado vestígios de DNA no cadáver ou na cena do crime. Isso pode inocentar você. E se não deixou? Ficaremos na mesma. E se só encontrarem o meu DNA? Isso não pode me complicar ainda mais? Se isso acontecer, será apenas a confirmação do que todo mundo já sabe. Ninguém sabe de nada, objetou ele, com irritação. A polícia desconfia, mas da pessoa errada. E não sei se estou a fim de dar a ela mais provas contra mim. Por que diz isso? Se você é inocente, não tem nada a temer. Não é bem assim, né, Gael? Depois da conversa que você teve com Valdir, talvez já me tenha condenado, não é mesmo? E se apenas o meu DNA surgir desse teste, aí então é que estarei perdido. Talvez essa seja a única oportunidade de você comprovar a sua inocência. Não, obrigado. Prefiro me arriscar com o que já tenho. Sabe que sua recusa pode gerar uma presunção contra você? Por quê? Por acaso esse exame é oficial? Não, fui eu que pedi. Então, não vai dar em nada, a não ser que você conte que eu me recusei. Não vou fazer isso. Então, deixe tudo como está. Está certo, Fabiano, concordou Gael, com um suspiro de desânimo. Não tenho como obrigar você a fazer o que não quer. Obrigado. Não fique aborrecido comigo. Estou apenas tentando ajudar. Sei disso, mas o inferno está cheio de ajudantes. Que disparate! Ofendeu-se. Eu aqui, me virando para ajudar você, e o que você faz? Me trata com agressividade e ironia. E se quer saber, acredito em você, mesmo depois do que Valdir me contou. Você pode ser mentiroso e um doido meio destemperado, mas não é um assassino. Tem certeza disso? Eu não deveria? É claro que sim, afirmou, após um suspiro. Ai, Gael, me desculpe. Isso é o que o desespero faz com a gente. Este lugar é detestável, e olhe que não estou aqui há nem 24 horas. Está todo mundo me olhando de um jeito esquisito. Estou com medo, muito medo. Eu sei, vou arranjar um bom advogado para tentar libertar você, mas não posso garantir nada. Homicídio é um crime grave, mas como não houve flagrante, você se apresentou espontaneamente e mora com o primo delegado, pode ser que o juiz entenda que não representa risco para o processo ou a sociedade e revogue a prisão. Vamos ver. Por favor, Gael, faça isso logo. Não sei se vou aguentar muito tempo aqui. Vou fazer o que puder. E quanto ao exame de DNA? O que é que tem? Desista, já disse que não vou fazer. Está bem, não vou insistir mais. Obrigado. Lamento que você não queira fazer o exame, mas tudo bem.
Cuide-se. E não perca as esperanças, pois a verdade sempre prevalece. Fabiano não respondeu, já que não acreditava naquilo. Se a verdade sempre prevalecesse, não haveria injustiças no mundo, embora ele não soubesse que a injustiça é apenas aparente, pois a vida nunca erra. Capítulo 43. Como era delegado, Gael conseguia visitar Fabiano quase que diariamente, sem necessidade de fazer a carteirinha de visitação. O primo se abatia cada vez mais, sufocado pelo medo e pela angústia, sem saber como desacreditar as provas reunidas contra ele. E, apesar do excelente advogado que Gael havia contratado, o pedido de revogação da prisão fora indeferido. Ao chegar à delegacia, no início da manhã, Gael foi recebido por Letícia, que o puxou pela manga da camisa para dentro de sua sala. O que foi que houve? Indagou ele, preocupado. Você não vai acreditar, exclamou ela, sem saber ao certo se a notícia que trazia teria efeitos bons ou ruins. O Dr. Otávio mandou o resultado do teste de DNA. Que teste? Surpreendeu-se ele, pois, ante a recusa de Fabiano, havia deixado aquilo de lado. E não lhe disse que Fabiano não me deixou colher o material. Mas o Dr. Otávio extraiu o DNA mesmo assim. E, por falta de outro para comparação, o que ele fez? Gael deu de ombros. Jogou o resultado no banco de DNA da polícia, e adivinhe só. O que, Letícia? Fale logo, pelo amor de Deus. A amostra bateu com o DNA encontrado na sepultura, no caso do Ney. O que? Rumorejou ele, estupefato. Não acredito. Como pode ser? Não faço a menor ideia, mas o Dr. Otávio tem certeza do resultado. O que isso quer dizer, Letícia? Que foi o Fabiano quem matou e esquartejou aquele cara? É o que parece. Impossível. Se eu nem acredito que Fabiano matou Osvaldo, que dirá o indigente do cemitério? Tem alguma coisa muito esquisita nessa história. Concordo com você, mas o DNA não mente. Não, mas quem disse que as duas amostras são de Fabiano? Quem matou Osvaldo pode muito bem ter matado o Ney. E uma simples amostra do DNA de Fabiano pode provar isso. É muita coincidência, não é? Duas pessoas, aparentemente, sem qualquer tipo de ligação, mortas pelo mesmo cara, e bem pertinho de nós. O que será que isso significa? Que duas pessoas incomodaram nosso assassino, mas por motivos diferentes. Eu seguiria nessa linha. Dê uma olhada no inquérito do Ney e descubra se a arma usada foi a mesma. Ela digitou várias vezes no computador, e as peças do inquérito surgiram na tela. Letícia foi rolando as páginas, até que encontrou o que procurava. Leu atentamente o laudo do perito e anunciou. As armas são diferentes. No caso de Ney, o assassino usou uma faca para as estocadas e um cutelo para desmembrar o corpo. E Osvaldo foi morto com um canivete, mais especificamente, com o canivete de Fabiano. Ambas as vítimas foram esfaqueadas várias vezes. Isso, elas têm em comum. Porque a mão que brandiu os instrumentos foi a mesma, embora usando armas distintas. Isso pode inocentar Fabiano, não é, Gael? Quer dizer, se o DNA coletado na casa de Osvaldo não bater com o dele. Exatamente. Vou falar com ele agora mesmo. Diante do que está acontecendo, ele não pode se recusar a coletar o material. Mais que depressa, Gael partiu rumo à cadeia, levando com ele o kit para coleta de DNA. Ia eufórico, ao mesmo tempo preocupado. Tinha certeza absoluta de que Fabiano era inocente, o que o preocupava ainda mais. Certezas absolutas eram responsáveis pela grande maioria das decepções. Mas não no caso de Fabiano. O primo era inocente, e ele ia provar. Quando Fabiano foi trazido à sua presença, seu ar estava ainda mais abatido do que antes. Gael o abraçou com ternura, acolhendo, em seus braços, o pranto angustiado do outro. Não aguento mais essa situação, Gael, queixou-se ele, as lágrimas borbulhando em seus olhos como um rio caudaloso transbordando numa enchente. Minha sorte é ser seu primo.
Os outros presos sabem disso e têm medo, mas não hesitam em debochar de mim e me ameaçar. Dizem que, não fosse eu primo de um delegado, já teriam me. Você sabe. Tenha calma, Fabiano. Estou aqui porque surgiu uma nova evidência que pode favorecer você. Que evidência? Lembra do exame de DNA? Ele assentiu. Pois chegou a hora de você me deixar colher o seu material. Antes que Fabiano protestasse, Gael narrou-lhe, em minúcias, o que ele e Letícia haviam descoberto. O outro ouvia a tudo com atenção, chorando em vários momentos, agarrado às mãos do delegado. Nem bem Gael terminara de contar a história, Fabiano já se encontrava de boca aberta, pronto para ceder o DNA que seria a chave de sua libertação. E agora? Fabiano quis saber. Agora é só esperar o resultado sair, e você será um homem livre. Tem certeza? A menos que você seja o assassino nos dois casos. Não sou. Sei que não é. Mas quem terá sido? Quem seria capaz de matar duas pessoas a sangue frio e ainda colocar a culpa num inocente? E por quê? O que essa pessoa tem contra mim? Será que foi o Valdir? Deixe isso comigo, está bem. Seja quem for, está com os dias contados. Como é que você sabe? Intuição. Não era apenas o DNA que formava o convencimento de Gael. Havia uma desconfiança, quase uma certeza, de que ele conhecia o culpado, embora não atinasse o motivo. Enquanto dirigia a caminho do laboratório, a ideia foi se formando, as peças se encaixando, restando apenas algumas poucas fora de lugar. Rapidamente, a suposição delineou uma história dotada de grande plausibilidade. Pouco a pouco, os fatos se intercalavam, tecendo uma corrente com apenas alguns elos em aberto. Estavam todos ali, cada um em seu lugar, desencadeando uma história sórdida, cujo desfecho dependia de um único e fundamental elemento, o motivo. Ao entrar no carro, leu a mensagem deixada por Letícia, lembrando-lhe do aniversário de Cauã, que ele havia esquecido totalmente. Resolveu dar uma passada no shopping, depois de levar as amostras de DNA, a fim de comprar-lhe um presente. Na loja de brinquedos, decidiu-se por um caminhão de bombeiros movido a controle remoto, cuja sirene apitava e a mangueira lançava água de verdade. Talvez Letícia ou Glória enlouquecessem com o possível aguaceiro, mas Cauã, com certeza, iria adorar. Mandou embrulhar para presente e saiu da loja, satisfeito por poder, ao menos por algumas horas, desligar-se daquela tragédia. Haviam combinado de levar o menino a uma lanchonete e depois, em casa, cortariam o bolo e comeriam docinhos. Ele ainda precisava passar na loja de doces para comprar uma torta de chocolate, depois pegaria Letícia na delegacia e iriam para casa. Saiu da loja satisfeito, carregando o embrulho e pegando a direção da doceria, quando teve a atenção atraída por uma voz rouca de mulher, muito sua conhecida. Em uma sapataria próxima, Charlotte discutia com a vendedora, aparentemente indignada porque eles não tinham o número do sapato que ela escolhera. Seus gritos eram tão altos, que não havia quem passasse e não parasse para acompanhar a discussão. Senhora, eu sinto muito, dizia a vendedora, mas nosso maior número é 40. Isso é um absurdo, retrucou Charlotte, entre a revolta e a indignação. Exijo falar com o gerente. Diante da gritaria, a gerente apareceu. Ouviu a queixa da cliente, coçou a testa e, tentando acalmar os ânimos, considerou. Eu sinto muito, senhora, mas não trabalhamos com números especiais. E desde quando 43 é um número especial? Para mulher, não é comum mulheres calçarem tanto assim. Está me chamando de anormal. É isso? Não, de jeito nenhum. Olhe, por que a senhora não escolhe uma bolsa? Temos modelos ótimos, a preços bem em conta. Não é uma bolsa que eu quero, é essa sandália. Exigiu ela, quase batendo com o salto da sandália no nariz da gerente. Infelizmente, não será possível. Não temos o seu tamanho. Lamento. Porcaria de loja, vociferou ela, atirando a sandália de encontro à vitrine. É por isso que estão falindo.
Nós não estamos falindo, objetou a moça, agora começando a zangar-se. E, por favor, retire-se. Não podemos ajudá-la. Eu vou mesmo. Não quero comprar nada nessa lojeca brega. Assim que Charlotte se virou para sair, fuzilando de tanta raiva, deu de cara com Gael parado na porta, abismado diante da grosseria nunca antes presenciada. Gael assustou-se, subitamente desejando entrar pelo chão e se esconder. Não vi você aí. Eu sei. Vamos embora, chamou ela, puxando-o pelo braço. Aqui não tem o que eu quero. Ele se deixou conduzir, a mente delineando hipóteses absurdas e, ao mesmo tempo, bastante verossímeis. Posso saber o que foi aquilo? Questionou ele, tão logo se afastaram da loja. Aquilo não foi nada. Só umas idiotas que não sabem vender. Vão causar a falência da loja, desse jeito. Na verdade, não foi bem isso que pareceu. Tive a impressão de que você estava a um ponto de agredir as moças. Quem? Eu? Imagine. Não sou disso. Foram elas que me tiraram do sério. Mas deixe isso para lá e me diga, o que está fazendo aqui? A vontade dele foi gritar. Não é da sua conta, mas algo dentro dele segurou a irritação. Nem ele sabia bem porquê, mas sentia que precisava falar com ela. Deixando-se levar pela intuição, ele forçou uma inflexão mais suave e revelou. Vim comprar um presente para o filho de Letícia. É aniversário dele. Que gracinha. Vai ter festa? Não exatamente. Eu estava indo agora mesmo comprar uma torta. Talvez eu possa acompanhá-los nessa festinha. Não é uma festa, já disse. Que seja. Não vai me convidar? Na verdade, não. É uma reuniãozinha bem íntima. Apenas a mãe, a avó e eu, que logo serei padrasto do garoto. Tudo bem, concordou ela, espetando no rosto um sorriso mordaz e nada sincero. Então é isso. Até mais ver. Até. E procure controlar esse gênio. Não fica bem para uma lady agir feito uma doidivanas. Ela não sabia se era ironia ou sinceridade, mas achou melhor não dizer nada. A última coisa que pretendia era que Gael testemunhasse sua falta de elegância e de paciência. Jamais poderia imaginar que ele estaria ali, presenciando seu destempero. Gael se despediu sem muito entusiasmo, deixando-a sozinha no meio do corredor vazio. O incidente que havia testemunhado parecia um episódio clássico de grosseria e falta de educação, não fosse a luzinha de alerta que se acendera em sua mente. Uma desconfiança absurda passou a incomodá-lo, principalmente porque ele não sabia definir se era assim tão absurda. Talvez não fosse nada, mas talvez significasse tudo naquele estranho quebra-cabeça que ele agora começava a montar. Tomado de surpresa pela ideia súbita, virou-se bruscamente. Charlotte permanecia parada no mesmo lugar, olhando-o pelas costas. Mais que depressa, ele se aproximou. Não podia ouvir o coração de Charlotte, quase abrindo um buraco em seu peito para se atirar aos pés do delegado. Pensando bem, Charlotte, começou ele, acho que você devia ir ao aniversário. Fabiano gostaria que você fosse. Sério, Gael, não vou atrapalhar? De forma alguma. Queria muito que Fabiano fosse, mas ele está impossibilitado, você sabe. Acho que ele ficaria satisfeito se soubesse que a melhor amiga compareceu para representá-lo. Vai ser hoje, por volta das 7 horas, lá em casa. A justificativa era totalmente despropositada, contudo, Charlotte não percebeu o disparate. Inebriada pela consideração e pela oportunidade, falou com entusiasmo. Estarei lá, sem falta. Mas, antes, vou comprar um presentinho para ele. Quantos anos ele faz? 4. Mas não precisa se preocupar com isso. Não, faço questão. Tudo bem, você é quem sabe. Só não compre nada caro, por favor. Não quer me ajudar? Infelizmente, não vai dar. Tenho que comprar a torta e ainda passar na delegacia. A gente se encontra lá em casa. Tudo bem, até mais, então. Até. Partiram em direções opostas, cada um ocultando as próprias emoções.
Gael comprou o que precisava e, ao sair da doceria, certificou-se de que Charlotte não estava por perto. Caminhou para o estacionamento o mais rápido que pôde e, de lá, ligou para Letícia. Mudança de planos, avisou ele, tão logo ela atendeu. Vamos fazer uma reuniãozinha lá em casa. E não se preocupe, comprei alguns salgadinhos, docinhos e a torta. Você não precisa se preocupar com nada. Estou indo para a delegacia agora, e depois passaremos na sua casa para pegar sua mãe e o Cauã. Se você pudesse avisá-los, seria ótimo. Ela iria protestar, mas havia alguma coisa no tom de voz dele que revelava urgência. Era o que bastava para ela não dizer nada e tão somente confiar. Capítulo 44. A espera fora angustiante. Os dias se passaram com uma lentidão que enervava e fazia Gael alternar momentos de confiança e de medo. Dera a Fabiano uma esperança que ele não sabia se era real. Mas Fabiano sabia. Inocente ou culpado, ele conhecia a verdade. Fabiano nem viu o carcereiro se aproximar. Recostado na parede da cela, procurava manter-se isolado dos demais presos, que agora discutiam por causa de um maço de cigarros. A presença do carcereiro não os intimidou propriamente, mas eles disfarçaram, e o que detinha a posse do maço escondeu atrás das costas. Sem lhes prestar muita atenção, o carcereiro chamou Fabiano pelo nome. Venha, Fabiano, você está livre. Livre, surpreendeu-se ele, notando o ar de inveja dos companheiros. Quer dizer que posso ir embora? É o que significa ser livre, não é? Ou gosta tanto daqui que prefere ficar? Ele não preferia, óbvio. Mais que depressa, juntou seus parcos pertences e seguiu atrás do carcereiro, balbuciando um tchau bem tímido para os demais, de quem, lá no íntimo, se compadecia. O que foi que aconteceu? Fabiano quis saber. Foi o Gael? Nem todo mundo tem primo delegado, né? Sorte de uma bichona feito você. Fabiano engoliu o comentário homofóbico, temendo algum tipo de represália. Do lado de fora das celas, o primo o aguardava em companhia do advogado e o abraçou com entusiasmo, recebendo as lágrimas de gratidão e alívio do outro. Está tudo bem agora, Fabiano, o delegado procurou confortar. Você é um homem livre. Seu processo vai ser arquivado. O DNA resolveu tudo. Quem matou Osvaldo matou também o Ney, mas não foi você. O DNA encontrado nas roupas de Osvaldo e naquela sepultura, decididamente, não é seu. Podemos ir embora daqui? Nunca mais vou passar perto de uma cadeia enquanto viver. Despediram-se do advogado, e Gael levou Fabiano para casa. Depois de um bom banho quente e uma refeição de verdade, Fabiano se jogou no sofá da sala, pensando em assistir, mais uma vez, ao filme A Garota Dinamarquesa. Antes, porém, tinha coisas a conversar com o primo. Quem será que matou aqueles dois? Indagou, curioso. Você faz alguma ideia? Faço, mas ainda não tenho certeza. Quem? Surpreendeu-se Fabiano, que fizera a pergunta sem esperar uma resposta positiva. Foi o Valdir? Não, foi a resposta enfática. Não, mas então, quem? Não estou entendendo nada, Gael. Achei que era vingança do Valdir, mas agora você me confundiu. Não conheço ninguém que queira me prejudicar. Você não está raciocinando. O DNA encontrado na casa de Osvaldo é igual ao do cemitério. E os dois são de homem. Pois é, sendo de homem, e que tenha ligação comigo, só consigo pensar no Valdir, mas você diz que não é. Você tem o DNA dele? Não preciso do DNA dele. Então, como é que você pode ter certeza de que não foi ele? Não tenho certeza, tenho quase certeza. Tudo bem, você vai me dizer quem é ou está gostando de me deixar agoniado com esse suspense. Pense bem, Fabiano, quem foi que entrou na sua vida, de repente, como se fosse a melhor pessoa do mundo, mas que colocou você na maior encrenca? Charlotte, respondeu, incrédulo. Impossível. Você mesmo disse que o DNA é de homem. Será mesmo impossível? Tudo bem, você enlouqueceu. Está tão desesperado para encontrar o culpado, ou culpados, que está vendo fantasmas onde não existem.
Considerando que Charlotte não fosse mulher, que motivos teria ela para me envolver nessa onda de crimes? Nós nos conhecemos há pouco tempo, depois, inclusive, de o corpo do tal cara da sepultura ter sido encontrado. Não faz sentido, faz. E quem disse que precisa fazer sentido? Você está louco. Concordo que Charlotte anda meio estranha ultimamente, mas daí a ser a assassina. Só se ela mandou alguém matar os dois. Será que foi isso? Preciso lhe contar uma coisa. O quê? No dia do aniversário de Cauã, encontrei Charlotte, por acaso, no shopping. Ela estava armando o maior barraco numa sapataria, só porque não tinham o número dela. Isso é bem a cara de Charlotte. Pois é, naquele momento, percebi que ela é não apenas falsa, mas uma tremenda mentirosa. Se faz passar por boazinha, mas é a maior grosseirona. E daí? E daí, nada. Vamos esperar para ver se minhas desconfianças estão corretas. Quer saber, Gael? Você tem tanta raiva de Charlotte, que a está colocando em lugares improváveis de ela estar. Eu não tenho raiva de Charlotte. Só não gosto dela. Mas agora chega. Vou tomar um banho e dormir. E você? Vou ficar mais um pouco e ver a garota dinamarquesa. Não vai ligar para Charlotte? Hoje, não. Melhor mesmo. Então, boa noite. Boa noite. Durma bem. Você também. Deitado na cama, Gael pensava nos últimos acontecimentos e na recente suspeita que desenvolvera de Charlotte. Não entendia como é que não havia pensado nisso antes. Tudo agora parecia tão óbvio. É claro que ele podia estar enganado, mas uma intuição muito séria lhe dizia que não. Lembrava-se do dia em que a encontrara no shopping e a convidara para a festinha improvisada. Charlotte comparecera sem desconfiar de nada. Naquela ocasião, de posse dos quitutes da festinha, passara na delegacia e apanhara Letícia, que estava curiosa para saber o motivo da mudança de planos. Tive uma ideia, dissera ele. Uma ideia que talvez possa inocentar Fabiano. Que ideia? Tenho medo até de falar. A ideia é tão louca que, mesmo estando quase certo, não quero acusar um inocente. Você vai me contar ou vai fazer suspense? Ele contou. Ao final, Letícia olhou para ele com a surpresa delineada no olhar, sem saber ao certo o que dizer. Então, indagou ele, o que me diz? Tem razão, a ideia é louca mesmo, embora não de todo impossível. Até que tem a sua lógica. E agora que você falou, é só a gente prestar atenção em Charlotte, que tudo parece fazer sentido. Eu não falei? Mas como você vai ter certeza? Foi por isso que transferi a comemoração lá para casa. Chegaram ao apartamento de Letícia e mudaram de assunto. Não queriam envolver Glória, muito menos Cauã, naquele caso complicado e insano. Vou tomar um banho rápido e já volto, anunciou Letícia. O que deu em vocês para mudarem de ideia? Questionou Glória. Cauã ficou decepcionado, achando que não vamos comemorar. Não é nada disso, amigão, esclareceu Gael, abaixando-se para ficar ao nível dos olhos dele. Eu só transferi a festa para a minha casa. Comprei um monte de coisas gostosas para a gente comer. Vai ter brigadeiro? É lógico, brigadeiro não podia faltar. E também tem isso. Ele retirou, de trás das costas, a mão que segurava o caminhão de bombeiros e estendeu para ele. O menino apanhou o embrulho e rasgou o papel com avidez. Seus olhinhos brilharam quando viram o imenso caminhão vermelho e brilhante, e mais ainda quando Gael acionou o controle remoto, colocando o brinquedo em movimento. Uau! Exclamou ele, puxando o controle das mãos do delegado. E sai água pela mangueira. É só encher aqui, concluiu, abrindo o compartimento de água. Maravilha, ironizou Glória, embora de bom humor. A casa vai virar um aguaceiro. Não é lindo, vovó? Perguntou o menino, todo satisfeito com o presente. É claro que é. Podemos ir agora? Chamou Letícia, de banho tomado e roupa trocada. Vamos ou chegaremos muito tarde, concordou Gael. Muito tarde para quê? Glória quis saber. Vocês convidaram mais alguém? Só uma pessoa, mas, por favor,
Mãe, não pergunte nada. É importante, e Gael sabe o que faz. Tudo bem. Chegaram à casa de Gael quase ao mesmo tempo que Charlotte. Quando a viu, Glória não entendeu nada, mas ficou em silêncio. Para Cauã, não fez a menor diferença, ainda mais porque ela havia levado outro carrinho para ele, só que movido por fricção. Sabendo da finalidade da presença de Charlotte, Letícia arrumou a festinha às pressas, de forma que ela encontrou tudo pronto quando entrou. Foi preciso muita paciência para aguentar a lenga-lenga de Charlotte, mas deu certo. Ao final da noite, quando Cauã adormeceu no sofá, deram a festa por encerrada. Quer ajuda para arrumar tudo? Ofereceu-se ela. Não precisa, objetou Letícia, educadamente. É pouca coisa. Acho melhor irmos dormir, anunciou Gael. Letícia pode dormir comigo, e Glória pode ficar no escritório com Cauã. Vocês vão ficar? Surpreendeu-se Charlotte, lutando para não revelar o desagrado. Gael achou melhor, confirmou Letícia. Está tarde, e não vemos sentido em incomodar Cauã. Tem razão. Bem, está na minha hora, então. Obrigado por ter vindo, Charlotte, disse Gael, quase sem conseguir ocultar o fingimento. Tenho certeza de que Fabiano teria ficado muito satisfeito. Teria sim, concordou ela. Boa noite, então. Boa noite. Nem bem Gael trancou a porta, e Letícia já estava atrás dele, segurando um saquinho Ziploc contendo uma colherzinha e um copo plástico descartáveis. Tem certeza de que são dela? Perguntou ele, ansioso. Absoluta. Não tirei o olho dessas coisas a noite inteira. Elas estavam exatamente onde Charlotte as deixou, depois de usá-las. Ótimo. Não podemos errar. Não vai ter erro. Só se ela não tiver nada a ver com o caso. Ela tem. Estou certo de que tem. Digamos que tenha. Será que o juiz vai aceitar a coleta de DNA sem o consentimento dela? Afinal, ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. O juiz vai aceitar. Nós não a forçamos a nada, o material está na minha casa e ela o abandonou aqui. Tomara. Agora, é só entregar no laboratório e esperar o resultado. Isso acontecera alguns dias antes e, apesar de Gael ter pedido urgência, não podia apressar ainda mais o ritmo dos peritos, assoberbados de trabalho e com tão poucos recursos disponíveis. Mas ele acreditava que a espera valeria a pena. Sua intuição nunca o enganara, e não seria agora que começaria a fazê-lo. Capítulo 45. Toda vestida de preto, Charlotte caminhava por um vale oculto nas sombras. Seus pés afundavam numa lama fétida, de onde saíam aranhas e raízes em forma de garras, que subiam pelas suas pernas. As aranhas a picavam repetidamente, fazendo com que um sangue rubro e grosso escorresse pela pele ferida. O vestido que ela usava, pouco a pouco, se dissolvia, exibindo sua nudez, e serpentes peçonhentas tentavam abocanhar seu sexo e seus seios. À medida que ela caminhava, as serpentes se multiplicavam, resultado da transformação das raízes e das aranhas, e agora deslizavam sinuosamente por toda a extensão de seu corpo. Ao longe, uma pequenina luz brilhava no meio da escuridão agreste, e foi para lá que ela decidiu rumar. Arrastando os pés, que a lama puxava para baixo e enterrava numa poça de cobras, ela seguiu, trofega. Quanto mais se aproximava, mais a luz se expandia, alastrando-se pelo que parecia um pedaço do inferno, queimando-a como um chicote de fogo. Tudo ao redor, de repente, se consumiu em chamas, e a luz que ela imaginara a princípio revelou-se uma caldeira ardente e cruel. Dali borbulhavam lavas descontroladas, uma língua de fogo que lambia a terra com a avidez de um glutão. Ao perceber que ia de encontro a pedras incandescentes, quis recuar, porém, o corpo flagelado se recusou a obedecer, agarrado pelas serpentes que agora comprimiam sua carne e seus ossos. Uma dor lancinante quase tirou seu fôlego, mas ela conseguiu, após um grande esforço da cabeça, olhar para baixo, para si mesma. As coisas ofídicas haviam desaparecido. Em seu lugar, uma chibata ígnea se enroscava em seu corpo, deixando marcas vermelhas e brilhantes nos locais onde a queimavam.
Ela gritou, tão forte e tão alto, que sua voz ressoou pelo submundo de trevas, ecoando como marteladas diabólicas desferidas pela mão de um carrasco medonho. Quanto mais ela gritava, mais intensas se tornavam as pancadas, que se infiltravam por seus tímpanos, percorriam seu sangue e suas células, até explodir no cérebro. Desesperada, ela levou a mão aos ouvidos, tentando conter a enxurrada tonitruante. De repente, abriu os olhos, assustada, a pele ainda ardendo das queimaduras, e os ouvidos moucos da batucada infernal. Aos poucos recobrando o domínio sobre si mesma, enxugou o suor que escorria da testa, pelo pescoço, e empapava a camisola. Fora apenas um sonho, um pesadelo assustador, nada além disso. A muito custo, Charlotte conseguiu se levantar da cama e foi para a cozinha, beber água. Esvaziou a garrafa e bebeu sofregamente, tentando matar a sede deixada em sua garganta pelo pesadelo funesto. Esfregou o copo na testa, para refrescá-la, e fechou os olhos. A sensação de uma presença invisível aguçou sua visão, e ela levantou as pálpebras cansadas, já ciente de quem encontraria ali. Oi, mãe, disse ela, encarando Amália com desconfiança. Aconteceu alguma coisa? Sua cara está esquisita. Chegou a hora, foi a única coisa que disse antes de desaparecer. Nesse exato instante, a campainha soou 1, 2, 3 vezes, antes de ela resolver atender. Já vai! Gritou e se enrolou em um robipuído. Ainda sonolenta, entreabriu a porta. Do lado de fora, um homem fardado estendeu-lhe um papel timbrado, que ela apanhou, indecisa. É a polícia, Dona Charlotte. A senhora está presa. O que ele lhe trazia era um mandado de prisão, ela soube antes mesmo de ler. Sentindo o pânico dominá-la, Charlotte largou o papel e correu para dentro, batendo a porta com força na cara do policial. Ele, porém, foi mais ágil. Com um chute, escancarou a porta e agarrou-a por trás. Daquele momento em diante, não registrou mais nada. Os policiais falaram com ela e a algemaram, mas ela não esboçou nenhuma resistência. O mundo que ela edificara, e pelo qual fizera as maiores loucuras, acabara de desmoronar. Depois de levarem Charlotte, a equipe técnica assumiu os trabalhos. As paredes exibiam manchas amareladas. Por todo o chão, sinais de sangue em profusão foram detectados pelo luminol. O lugar todo cintilava em azul no escuro, evidenciando que um assassinato sanguinolento fora cometido ali. Charlotte nem se dera ao trabalho de limpar o apartamento nem de pintar as paredes. Fizera uma faxina superficial e tão mal feita, que talvez nem fosse preciso o luminol para detectar os indícios de sangue. Os policiais também deram uma busca completa no apartamento e, além do celular dela, apreenderam 2 outros aparelhos, atirados no fundo de uma gaveta, e uma faca suja de sangue. Agora, sentada diante do delegado, Charlotte fitava o vazio, sem dizer nada. A seu lado, Letícia evitava encará-la, digitando no computador, em silêncio. Os olhos de Charlotte, aparentemente sem foco, mantinham-se fixos no espírito parado atrás de Gael, que a fitava com ar de compaixão. Eu cansei de avisar, disse o espírito. Mas você não quis me ouvir. Viu só no que deu. Charlotte não respondeu. Abaixou os olhos e chorou. Muito bem, Charlotte, falou Gael. Ou devemos chamá-la de Eurico de Oliveira Sanches. Ao ouvir seu nome verdadeiro, Charlotte reagiu. Encarou o delegado e observou com raiva. Essa pessoa morreu. Quando? Há muito tempo. Mais exatamente, quando você se submeteu à cirurgia de redesignação sexual, não foi? Não sei do que você está falando. Ainda não me decidi se você é louca ou se é só mais uma assassina mentirosa e oportunista, rebateu ele friamente, após estudá-la por alguns instantes. Não sei do que você está falando, repetiu ela com mais ênfase. Meu nome é Charlotte, sempre foi. E Eurico de Oliveira Sanches? Não conheço essa pessoa. Não, mas agora há pouco você disse que ele havia morrido. Não me lembro. Que conveniente, não é mesmo? Como ela deu de ombros, Gael prosseguiu.
E quanto a Ney Ramos da Silva Cabral? Esse morreu mesmo. Morreu, que pena, mas também não o conheço. Vamos parar com essa ladainha, Charlotte. Você conhece Ney Ramos da Silva Cabral, assim como conhece Osvaldo Pereira da Silva, e sabe por quê? Não, sussurrou. Porque você matou os dois. Não matei. Matou. Sabe como eu sei? Ela meneou a cabeça. Porque o seu DNA foi encontrado na cena dos dois crimes. Ainda vai negar? Os lábios trêmulos de Charlotte se desmancharam num pranto afetado e estridente. Não fui eu, choramingou ela, apertando as mãos nervosamente. Sei quem foi, mas não fui eu. E quem foi? O Eurico. Ele mesmo. Eu falei para ele não fazer aquilo, mas ele não quis me ouvir. Minha mãe tentou aconselhá-lo também, ela é a única pessoa que ele ouve, mas não adiantou. Ele matou o Ney com medo que descobrissem seu segredo. E que segredo é esse, posso saber? Ela olhou para os lados, como se estivesse se certificando de que ninguém mais poderia ouvi-los. Depois de algum tempo, fitou os pés por debaixo da mesa e, sempre esfregando as mãos, confessou que ele havia se transformado em mulher. O delegado e os policiais ergueram as sobrancelhas, e Gael censurou. Esse papo de Norman Bates é muito clichê, Charlotte. Só falta agora você querer me convencer de que tem dupla personalidade. Como se não o tivesse escutado, ela prosseguiu. Eurico conhecia o Ney lá de Rondônia. O danado veio para o Rio e deu de cara com o Eurico sem querer. Ele já não era mais ele, havia se transformado em mulher, mas o Ney o reconheceu mesmo assim. Descobriu onde ele morava, quis chantageá-lo, e acabou que o Eurico o matou. Depois, desmembrou o corpo e largou lá naquele cemitério, dentro da cova emprestada. O Eurico fez tudo isso. E você, onde é que estava? Eu, o tempo todo estava ali, do lado dele, mas ele simplesmente me ignorou. Sei, você foi apenas testemunha. Isso, testemunha. E, como testemunha, o que foi que você viu, exatamente? Pode me dar mais detalhes? Não tem muitos detalhes mais. Eurico enfiou os pedacinhos dentro de uma mala e partiu para o cemitério. Era de madrugada, e ninguém viu. Pulou o muro com a mala e saiu arrastando-a até a sepultura. E você não ajudou? Eu, não, morro de medo de defunto. Imagino. E quanto a Osvaldo Pereira da Silva? Por que foi que você, Eurico o matou? Ele também descobriu o seu segredo? Não, não, com Osvaldo foi diferente. Ele me ameaçou, mandou uns capangas para me dar uma surra, e Eurico não gostou. Então, foi vingança. Não sei se esse seria bem o termo. Foi mais para me defender, entende? Eurico não queria que Osvaldo me fizesse mal. Entendo. E onde é que Fabiano entra nisso tudo? Fabiano? Ah, o pobre Fabiano. Não foi nada pessoal, sabe? É só que Eurico não queria mais dar as caras e deu um jeito de Fabiano ir no lugar dele. Quer dizer então que ele foi seu bode expiatório? Meu não, do Eurico. Do Eurico, sei. E o dinheiro? Que dinheiro? Que você, Eurico, mandou Fabiano entregar. Eurico me devolveu tudo. Que conveniente, não é mesmo? Encerrado o interrogatório, Gael mandou que os policiais recolhessem Charlotte à prisão. Masculina ou feminina? Quis saber o guarda, prendendo um risinho debochado. Vamos mandá-la para a ala feminina, em respeito à dignidade da pessoa humana. Sem contar a confusão na ala masculina, não é? Acrescentou Laureano. Isso também. E agora podem levá-la. De cabeça baixa, Charlotte passou pela porta sem dizer uma palavra. Parecia conformada com seu destino, embora não tivesse sido muito convincente em seu depoimento. O que você acha? Questionou Letícia, tão logo a porta se fechou. Ela está mentindo, foi a resposta convicta. Como é que você sabe? Ela me pareceu completamente doida. Isso é o que ela quer que a gente pense, mas a mim ela não engana. Pode escrever. Letícia. Charlotte sabe perfeitamente o que fez e está tentando se fazer passar por louca para não ser presa.
Como se a opção do hospital de custódia fosse melhor. E agora que já reunimos provas suficientes para desvendar não um, mas 2 homicídios de uma só vez, vou fazer o relatório final do inquérito e remeter ao Ministério Público, juntamente com o do Camilo. Dever cumprido. Você deve estar aliviado, não é? Você nem imagina o quanto. Já contou a novidade a Fabiano? Ainda não. Vou fazer isso mais tarde. Ele vai ficar triste. Gostava muito da Charlotte. No começo, gostava, sim. Mas depois, acho que foi se decepcionando aos poucos. E agora que tudo se resolveu, temos outro assunto de maior importância para decidir. Que assunto? Assustou-se ela. O nosso casamento. Sem se incomodar de ser visto dando um beijo em uma policial dentro da delegacia, Gael a tomou nos braços, beijando-a longa e apaixonadamente. Sentia-se feliz consigo mesmo, com seu desempenho e, acima de tudo, com a mulher maravilhosa que tinha a seu lado. Um casamento seria uma ótima maneira de encerrar seus problemas. Capítulo 46. Estranhamente, Fabiano não sentiu surpresa ao descobrir que Charlotte era transgênero. Achava que, no fundo, sempre soubera, embora não pudesse definir o que não passava de uma sensação. Não sei se sinto raiva ou pena dela, desabafou, encarando Gael com olhos brilhantes. Tenha compaixão. Charlotte é um espírito atormentado e perdido, que se embrenhou numa teia de ilusões da qual não soube se libertar. Teia de ilusões por quê? Só porque era homem e quis virar mulher. Você acha que não se deve querer ser algo que não é? Ou será que a natureza resolveu cobrar a conta por uma violação ao que ela havia determinado quando Charlotte nasceu? Vamos com calma, Fabiano. Não é nada disso. A ilusão de Charlotte foi achar que, matando as pessoas, estaria se protegendo. O que ela fez, na verdade, foi se abrir para vibrações obscuras e densas, magnetizando energias que, aos poucos, foram intoxicando seu organismo imaterial. Quanto ao fato de um homem virar mulher, penso que o raciocínio é o inverso do que você fez. Como assim? Você falou em querer ser algo que não se é. Sim, um homem que nasce com pênis e deseja ter vagina para virar mulher. Quando alguém quer mudar de sexo é, justamente, porque está vivendo algo que não é seu. Nasce com um sexo biológico, mas se identifica com as características e os fatores sociais de outro. A essência verdadeira dessa pessoa está enclausurada em um invólucro carnal cujos atributos não correspondem à sua real natureza. Então, não é uma violação às leis da natureza. Não, violamos a natureza quando praticamos o mal. Matar, roubar, mentir, trapacear são exemplos de atos que transgridem a ordem natural das coisas, porque a vida nos foi dada para o desenvolvimento do bem. O ser humano, contudo, seduzido pelos desejos desenfreados e desmedidos, perdeu-se na ilusão dos prazeres e caiu no desequilíbrio, tornando-se escravo do insaciável apetite de possuir cada vez mais riquezas, poder, comida, beleza, sexo. Todos os deleites da vida que, consumidos em excesso, de forma irresponsável, levam o ser humano a toda sorte de desvários e, consequentemente, a ilusão dos falsos valores. Mas a natureza nunca erra. Quem erra é o ser humano, devido a uma interpretação equivocada do que seria a verdade. Não existe essa coisa de verdade. A verdade dos homens é transitória e, muitas vezes, falsa. Mas a verdade divina é imutável. Você falou que a natureza não erra. Gael assentiu. Mas, então, não é um erro colocar uma pessoa em um corpo que não tem nada a ver com seu espírito. Eu não falei em espírito. Espírito não tem sexo. Mas, o que é que causa a estranheza do corpo? No meu caso, por exemplo, que é muito parecido com o de Charlotte. Nasci homem, mas daria tudo para me tornar mulher. O que existe dentro de mim, que está em descompasso com o meu exterior? A sua própria essência, que absorveu os princípios abstratos da alma feminina. Não sei se entendi muito bem. O espírito é energia pura, não tem sexo, mas a matéria que o reveste, sim.
É o corpo físico, que necessita de uma representação, de uma forma com a qual se apresente e se dê a conhecer ao mundo. É o que se conhece por perispírito, corpo astral, corpo emocional, psicossoma, corpo de luz e tantas outras denominações. Ele tem a forma do corpo físico naquela encarnação. Fez uma pausa, dando tempo a Fabiano de digerir as informações, e continuou: ao reencarnar, ganhamos corpos físico, emocional e mental novinhos. Eles são como uma folha em branco, um protótipo que saiu da forma para ser delineado com as nossas características imateriais, porque as físicas são logo impressas no corpo físico. Mas que características são essas? De onde elas vêm? São novas também ou são as nossas antigas, que se encontram guardadas em algum lugar? Está me perguntando? Tornou Fabiano, indignado. Ou é só uma pergunta retórica? É uma pergunta retórica, claro. Vai dar logo a resposta ou vou ter que ficar aqui, remoendo a curiosidade? Sabemos que, na natureza, nada se perde. Já dizia Lavoisier. Assim, quando desencarnamos, nossos corpos são volatilizados e retornam ao cosmo, de onde vieram, e onde se encontram as substâncias com as quais serão plasmados novamente, em uma nova vida na matéria. Tudo novo, menos o quê? As nossas lembranças, os registros de tudo o que vivemos e aprendemos, as emoções, os pensamentos, as experiências. Se não fosse assim, de que adiantaria a reencarnação, já que ela tem por finalidade reajustar nossos desequilíbrios pretéritos? Não estou entendendo aonde você quer chegar. Quero chegar ao que se convencionou chamar de átomo permanente. E o que viria a ser isso? Como o nome está dizendo, é um átomo permanente, etérico, que, em determinado momento, é recolhido pelo corpo causal, também chamado de mental superior. O corpo causal é o banco de dados que registra nossas boas causas, ou seja, as experiências aprendidas ao longo de nossas várias existências e que, no futuro, serão a causa da nossa iluminação, que é, em última instância, nosso objetivo aqui na Terra. E o tal átomo permanente? É uma partícula onde estão arquivadas as memórias das nossas experiências, dos nossos pensamentos, sentimentos, desejos e tendências, que vamos colecionando no decorrer de sucessivas reencarnações. Mas é só um arquivo, e não o verdadeiro eu, que é algo bem mais profundo. Pois bem, no processo de reencarnação de uma pessoa, os 3 corpos inferiores recebem as informações contidas no átomo permanente, que neles imprimem todas as aptidões e tendências acumuladas ao longo das vidas pretéritas, que são o resultado de suas experiências. E isso quer dizer o que, exatamente? Quer dizer que a repetição de determinados comportamentos fica registrada no átomo permanente, e são esses comportamentos que são transmitidos ao novo corpo recém-reencarnado. Só que pode haver uma dissociação entre os 3 corpos, gerada pelo descompasso entre a necessidade de experienciar algo novo e a inclinação determinada por um atributo repetido há muitas vidas e ao qual o ser se apegou. Acho que ainda não entendi muito bem. Vou tentar ser mais claro. Imagine uma pessoa que, há muitas vidas, vem encarnando como mulher e adora as peculiaridades desse sexo. Um dia, ela decide renascer como homem, porque sentiu a necessidade de vivenciar algo que é próprio do sexo masculino. No plano espiritual, ela se preparou para viver essa experiência, recebeu conselhos e instruções de espíritos amigos. Pode ser que ela absorva bem tudo isso e reencarne como homem sem qualquer problema. Mas pode ser que não. Talvez até os espíritos a tenham aconselhado a não mudar de sexo, mas ela insiste. Quer viver a experiência, acha que vai ser bom para ela. Em respeito à sua vontade, os espíritos consentem, e ela volta no corpo de um homem. Só que as memórias transmitidas aos seus corpos são de vivências femininas, e das mais instigantes. Ela reencarna, a mente nublada pelas brumas do esquecimento. Surge, então, o conflito. O corpo físico, masculino, não acompanha as fortes impressões deixadas pela memória do ser feminino que ela fora um dia. O corpo se transforma em verdadeira prisão, vira a causa de seus sofrimentos, trazendo-lhe dor, angústia, medo,
insegurança e o forte desejo de retornar ao que lhe é conhecido e amado, o corpo feminino. E como o ser humano não precisa sofrer, a cirurgia de redesignação sexual surge como forma de amenizar essa angústia e levar de volta, aquele espírito, o veículo físico ao qual estava acostumado e apegado, deixando para o futuro a vivência no sexo oposto, caso ainda seja necessária. Nossa, Gael, eu jamais poderia imaginar uma coisa dessas. Quer dizer que é assim com todo mundo que quer mudar de sexo? Todo mundo, não. Isso foi só um exemplo. Motivos, existem muitos, e não temos como conhecer a todos. Alguém pode passar por isso para vencer o preconceito e aprender a respeitar as diferenças, e até para auxiliar outros em igual situação, servindo de exemplo e estímulo. Não temos como determinar a razão pela qual alguém passa por essa ou aquela situação. Cada caso é único e não cabe a ninguém julgar nem criticar. Nosso dever não é outro senão respeitar. É o que mais está em falta hoje em dia, não é mesmo? Verdade. Muitos falam em respeito, mas o que oferecem é um orgulho disfarçado de complacência. Dizem que não concordam, mas respeitam. Ao dizer que não concordam já estão desrespeitando, colocando-se em posição de superioridade, na medida em que procuram usar a benevolência para justificar a ideia que têm de que são melhores do que os coitadinhos que erraram ao escolher caminhos diferentes. Como é mesmo aquela frase? Não concordo com nada. Não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até o último instante teu direito de dizê-la. Essa frase vem sendo atribuída ao filósofo Voltaire há muitos anos, mas há controvérsias sobre ele a ter mesmo pronunciado. Eu, particularmente, tenho lá as minhas dúvidas. Na minha visão, é uma frase que transborda arrogância e orgulho, camuflados de benevolência. Não somos donos da verdade, e o fato de o outro pensar de forma diferente de nós não significa que ele esteja errado ou seja ignorante. Significa, apenas, que ele é outra pessoa, com pensamentos e ideias próprios. E quem foi que disse que a nossa visão é a correta? Não podemos estar sendo enganados pelo nosso próprio orgulho, que nos faz acreditar que somos os mais inteligentes, os mais cultos, os mais sábios, os melhores em tudo. Verdade. Não julgar significa não emitir nenhum comentário. Respeitar é acatar com imparcialidade. É usar de uma certa frieza ao ouvir e silenciar. Primo, você é muito sábio. Herança da minha mãe, com quem aprendi muito acerca da vida espiritual. Agora que você já me explicou tudo sobre a questão espiritual dos transgêneros, poderia me contar o que aconteceu, de verdade, com Charlotte? Gael assentiu, não sem uma certa aflição. Charlotte podia ter sido feliz em sua nova condição de mulher, não fosse a rejeição que sentia por si mesma e o medo de que outros a rejeitassem, caso descobrissem o que havia feito. Tudo ilusão. Capítulo 47. Charlotte não havia enlouquecido. Ao contrário, nunca estivera em tão perfeita posse da razão. Mas ela sabia que a loucura poderia livrá-la da cadeia, muito embora não tivesse muita certeza se um manicômio judiciário seria a melhor solução. Não vai ser, não, contestou a mãe, sentada no catre a seu lado. Os médicos vão interpretar sua mediunidade como loucura, e você nunca mais vai sair de lá. Você tem outra ideia? As companheiras de cela a olharam com desconfiança e medo, percebendo que ela não falava com ninguém. Temendo que ela fosse mesmo louca, afastaram-se rapidamente. Elas têm medo de mim, afirmou, magoada. Mas também, o que você queria? Se ainda não percebeu, você está falando sozinho. Será que você pode me chamar de ela? Pensei que já tivéssemos superado a fase do Eurico. Eu sei, foi só um descuido, um esquecimento, não vai se repetir. E se quer mesmo saber, eu não me importo. Eurico ou Charlotte, você será sempre meu filho. Ou minha filha. Sua filha está melhor. Ela olhou para a mãe com lágrimas nos olhos e falou em súplica, quero sair daqui. Não adianta nem olhar para mim. Você sabe que não posso fazer nada. Mas você sempre me protegeu. Verdade. Mesmo quando você não me via, lá estava eu, protegendo você. Acredito.
Muitas vezes, quando você andava pela rua ou pegava um ônibus, iam espíritos zombeteiros atrás de você, fazendo chacota da sua aparência, além de alguns inimigos. Eles viam que você havia mudado de sexo e se aproveitavam para tirar onda com a sua cara. Você nem se dava conta, claro, mas, às vezes, sentia um mal-estar. Nunca percebeu? Agora que você falou, lembro que, algumas vezes, tive uma espécie de vertigem na rua, sim. Pois é, eram esses danados, tentando perturbar você. Só que eu me aproximava, querendo protegê-la, e eles acabavam se afastando. E olhe que nem me viam. Sério, mas como isso é possível? Levei algum tempo para perceber que era por causa do amor. Eu amo tanto você, mas tanto, que, mesmo sem saber, criava ao seu redor uma barreira energética de proteção. Os espíritos maldosos sentiam um desconforto e se mandavam, sem entender nada. Puxa, mãe, eu não sabia, espantou-se ela, os olhos úmidos de emoção. Para você ver do que o amor é capaz. Eu sei, e é por isso que você vai ficar aqui comigo, não é? Quero dizer, mesmo que eu seja condenada, ou que vá para o hospício, você vai comigo, não vai? Amália a fitou, penalizada. Amava-a tanto que não podia mentir para ela. Nem queria. A verdade era o melhor caminho para a redenção da filha, e ela sabia disso. Mas como contar-lhe que ela precisava ir embora? Charlotte, chamou, calando-se em seguida. O quê? Charlotte deitou a cabeça no colo da mãe, embora, aos olhos dos encarnados, ela estivesse apoiada no catre. Chorava de mansinho, desejando estar morta para seguir com ela. Ainda não é a sua hora, protestou Amália, lendo seus pensamentos. Sabe disso, não sabe? Por que as coisas tiveram que acontecer desse jeito? Por que não pude, simplesmente, nascer mulher? Ou, então, fazer a cirurgia e viver em paz e feliz? Por que Ney teve que me chantagear? Por que Osvaldo precisou me ameaçar? Você não se lembra, mas são pessoas que fazem parte da sua história. Você sabe quem eles são? Ou foram? Só o que posso lhe dizer é que você se aproveitou deles, usando da sua sexualidade e beleza. Isso é meio clichê, não é? A bicha que foi mulher em várias vidas e não aceitou virar homem para pagar pelos seus pecados. Vejo que andou se informando. Para tentar entender o que se passava comigo, andei lendo umas porcarias de livros espíritas que não serviram para nada. Não fale assim, não são porcarias e sempre ajudam a compreender a vida. Então foi isso mesmo? Estou pagando pelos pecados que cometi em outra vida. É claro que não. Foi você quem quis reencarnar homem, apesar da insistência de seus amigos lá de cima. Mas você quis, não para experimentar o sexo masculino, mas para se esconder. Me esconder? Como assim? Veja bem, Charlotte, você foi uma mulher terrível. Fria, mesquinha, manipuladora. E linda. Muitos homens se apaixonaram por você, e até algumas mulheres. Mas você não ligava a mínima para ninguém. Só o que queria era dinheiro e poder. E daí? Você contribuiu para a destruição de muitas vidas. E como as pessoas têm a tendência de culpar o outro pelos seus fracassos, a maioria delas acusou você de ser a causa de todos os seus infortúnios. Ninguém quis olhar para dentro de si mesmo e assumir os próprios erros, o que não faz de você nenhum modelo de bondade, claro. Você é a única responsável pela sua desdita. Você, com seu comportamento maquiavélico, egoísta e cruel, atraiu todos esses males. Preferia que você continuasse a história sem me culpar ainda mais. Desculpe. Como eu ia dizendo, independentemente das razões de cada um, o fato é que todo mundo resolveu acusar você. E, como você mesma se sentia culpada, magnetizou cada um desses seres. As perseguições espirituais, depois que você desencarnou, foram inúmeras. Você passou por muitas dificuldades lá no submundo astral, até que conseguiu sair e pediu para reencarnar. Só que estava com medo, pois sabia que seus perseguidores a procurariam aonde quer que você fosse.
Sabia que eles iriam em busca da mulher e, por isso, achou que, se reencarnasse como homem, eles não a encontrariam. E isso dá certo? Às vezes, embora não seja nenhuma garantia. Os espíritos se sentem atraídos por fatores energéticos e não pela aparência física. Então, de que adiantou? Alguns espíritos são mais ignorantes do que outros e ficam presos à matéria. Eles não se tocam que, ao reencarnar, o espírito pode mudar de sexo, e ficam procurando alguém que continue como conheceram na última vida, ou seja, um homem para quem foi homem, ou uma mulher para quem foi mulher. E isso aconteceu comigo, quero dizer, os espíritos me perderam de vista. Alguns sim, outros, não. Apesar de você ter se tornado uma criminosa, o que magnetiza energias empedernidas, eu consegui protegê-la durante um tempo. Minha turminha barra pesada me ajudou a isolar o ambiente em que você vivia, e conseguimos manter muitos deles afastados. Depois, quando me afastei daquela galera, eu mesma fui capaz de criar, com o meu amor, uma aura de proteção praticamente intransponível. Mas Osvaldo e Ney me encontraram. A vida costuma reunir aqueles que se enlaçam no passado. Era o momento de vocês se entenderem, mas não deu certo. Nem você nem eles estavam dispostos a abrir mão do orgulho e perdoar. E agora, mãe, como é que vai ser? Não sei, vocês vão ter que arranjar um jeito de se entender no futuro. Tudo isso é tão confuso. Você vai superar. Quanto tempo será que ficarei presa? Não sei, mas você vai sair um dia. Procure ter bom comportamento e aproveite a oportunidade para se modificar. Quando sair, faça coisas boas na sua vida. Ajude quem puder, trate todo mundo bem. Você faz uma ótima massagem. Use esse dom para ganhar a vida honestamente e em benefício do próximo. Ainda bem que tenho você aqui comigo. Foi para isso que também vim lhe falar. O quê? Não vou mais poder ficar por aqui. Como assim? Tenho que viver a minha vida, Charlotte. Não dá para ficar o tempo todo ao seu lado. O quê? Não acredito. Você vai me deixar? Só por um tempo. Você prometeu que ficaria comigo para sempre. Preciso me fortalecer, Charlotte. Sinto-me esgotada energeticamente. Você está sendo egoísta, pensando em seu bem-estar quando estou aqui, presa nessa gaiola infecta. Foi você mesma quem se colocou nessa situação. Vai me acusar? Cadê a mãe preocupada que, ainda agorinha mesmo, dizia sentir tanto amor por mim? Eu a amo e sempre vou me preocupar com você. Mas, no momento, não posso fazer mais nada. Preciso cuidar de mim, me recuperar, me refazer e ganhar forças. Só assim estarei em condições de ajudá-la a segurar essa barra. Por favor, mãe, não faça isso, chorou, desesperada. Não me abandone. Não vou abandoná-la. Onde estiver, rezarei por você. Grande coisa, desdenhou. É uma coisa grande, sim. Se você orasse mais, talvez nada disso tivesse acontecido. Eu não quero ficar sozinha. Deus está com você. Deus não liga a mínima para mim. Se não ligasse, não permitiria que eu viesse. Mas agora quer tomá-la de mim. Você está acusando Deus pelos seus próprios erros, exatamente como seus perseguidores fizeram com você. Acha que é justo? Eu não sou Deus. Nem eles. Então, temos a desculpa de cometer quantos erros quisermos. E não podem reclamar das cobranças que uns fazem aos outros. Chega desse joguinho de palavras, está bem. Tornou mal-humorada, porém, mais pensativa. Foi você quem começou. Então quero terminar. Acho ótimo. Fez-se um silêncio perturbador, que incomodou mais a Charlotte do que a Amália. Começava a refletir sobre o significado das palavras da mãe, reconhecendo que ela estava com a razão. Sabia que, no fundo, era ela quem estava sendo egoísta, condenando a mãe a compartilhar a pena para um crime que não havia cometido. Promete que virá me ver de vez em quando. Pediu, subitamente mais lúcida. Sempre que puder. Não vai se esquecer de mim. Que mãe esquece dos seus filhos? Vai me perdoar? Minha querida, é você quem tem que perdoar a si mesma. Ai, mãe,
Tenho medo. Reze, minha filha, sempre que puder. Ao contrário do que você pensa, Deus não abandona ninguém. Deus habita o coração de cada pessoa, independentemente da noção que se tenha dele. Eu sei, falei aquilo por falar. Então, reze e você sentirá que ele está presente. Não quero ver você partir. Vai doer muito. Fique deitada, e eu a farei dormir. E quando eu acordar, você não vai mais estar aqui. Ela meneou a cabeça, alisou os cabelos de Charlotte, e respondeu com doçura. Não, mas meu amor estará. Uma sonolência gostosa foi se apoderando de Charlotte, entorpecendo seus músculos e acalmando seus pensamentos. Suas pálpebras começaram a tombar, hesitantes a princípio, até que o peso sobre elas foi se tornando insustentável, e elas se fecharam totalmente. Por mais de 1 hora, Amália permaneceu ali, acariciando os cabelos da filha, protegendo-a para que ninguém viesse perturbar o seu sono. Guardas e presas passavam e a ignoravam. Parecia mesmo que Charlotte não estava ali. Pouco depois, Amália a beijou uma última vez e se foi. Capítulo 48. Fabiano aguardava que Gael contasse tudo o que sabia com uma certa impaciência. Ainda que não estivesse surpreso, a mágoa percorria os sentidos do rapaz. Apesar de tudo, sempre considerou Charlotte como sua verdadeira amiga. Charlotte nunca aceitou ter nascido homem, pelo que entendi, começou Gael. Fez a cirurgia de redesignação sexual, mudou de nome e quis esquecer o passado. Só que o passado é uma coisa engraçada. Se não fica bem resolvido dentro da gente, ele cisma em querer voltar. Insiste em se fazer notar e cria situações para ser revivido. É um chato e irritante, você quer dizer, observou Fabiano, pensando em seu próprio passado. E inconveniente. Está mais para conciliador. Tenta conciliar o que se foi com o que está sendo, para aperfeiçoar o que ainda será. Ou seja, o passado só não volta se a gente não tiver mais problemas com ele. Não é bem isso, exatamente. Ele pode até voltar, mas sem causar perturbação. Apenas uma lembrança ruim de algo que se foi e que não precisa mais acontecer. Mas se ainda houver alguma pendência, algo que incomode, ele ressurgirá para nos estimular a solucionar o conflito. Tudo o que nos incomoda e que rejeitamos é porque deixou resíduos dentro de nós. Temos o hábito de desprezar o que não nos interessa, fingindo que não existe ou que está tudo bem. Só que o passado não é uma coisa descartável. Ele é um espelho, um mestre, um orientador. É o que nos guia pelas estradas do mundo, porque é ele que coleta as experiências que nos fazem crescer. E ele quer ser lembrado como fonte das práticas da vida que foram capazes de formar tudo aquilo que somos. Coisas boas ou ruins, tudo é válido quando se trata de experiências. As coisas boas dispensam comentários. As ruins é que são o problema. Ninguém gosta de lembranças ruins. Não, e nem deve ficar pensando no que faz mal. Mas uma coisa é não pensar, e outra é mentir para si mesmo. Devemos nos ater ao que nos trouxe o bem e usar o que fez mal como experiência, não como negação. Procurar repetir o que deu certo e não reiterar o que saiu errado. Mas, para isso, precisamos aceitar que deu errado, compreender por que deu errado e investir em métodos adequados e construtivos de renovação. Só quando isso acontece é que o passado deixa de ser um incômodo e passa a ser um aliado na reformulação da vida, atraindo coisas boas e momentos de felicidade e prazer. É uma questão de alinhamento. Presente e passado precisam estar alinhados, ou o agora sofrerá, reiteradamente, as consequências do ontem. E Charlotte não se alinhou ao passado. Não, tanto que Ney reapareceu na vida dela, ameaçando revelar ao mundo seu grande segredo. Que ela não era mais homem, e sim mulher. Gael assentiu. O horror de Charlotte ao sexo masculino é tão grande, que ela quase enlouqueceu, só de pensar que alguém poderia ver que ela não é uma mulher. Eu entendo o sentimento dela, comentou Fabiano, pensativo. Também queria ser mulher, você sabe. E talvez tentasse esconder esse fato de todos. E mataria para isso? É claro que não. Ou enganaria todo mundo?
E se um homem se apaixonasse por você, ainda assim, você o enganaria, deixando que ele acreditasse que você havia nascido mulher? Não sei, não havia pensado nisso. Pois pense, a mentira nunca é um bom caminho. Pode ser, mas e se ele ficasse horrorizado e não quisesse nada comigo? Então, é porque ele não o amaria e não seria o cara ideal para você. Certo, e lá vem sofrimento. E qual o problema, Fabiano? Você não seria o primeiro nem o único. Todo mundo sofre, de uma maneira ou de outra. Verdade, mas ninguém quer sofrer. Então, que cada um gere coisas boas para sua própria vida. Desenvolver virtudes é um ótimo investimento na felicidade. Ninguém precisa sofrer, mas ainda estamos um pouco longe de compreender que podemos nos reajustar com a vida de forma mais equilibrada e menos dolorosa. Isso virá aos poucos, à medida que o ser humano for ganhando compreensão e maturidade. Mas no momento atual em que vivemos, o sofrimento ainda faz parte da nossa existência. Temos que aprender a lidar com ele e a lutar, com dignidade e respeito, para revertê-lo a nosso favor. Quando a gente compreende de verdade, o sofrimento deixa de existir. E, mais uma vez, Charlotte não compreendeu nada. Se tivesse compreendido, não teria sofrido tanto. Nem teria aparecido na sua vida, ela poderia ter lhe dado um fora e não ligar a mínima para ele. Talvez ele insistisse um pouco, talvez a deixasse em paz. De qualquer forma, a indiferença dela, no tocante ao objeto da ameaça, teria dado um jeito de afastar Ney da sua vida. Mas ela fez tudo ao contrário, não é? Alimentou a cobiça dele e despertou o instinto assassino que, de repente, ela nem sabia que possuía. Isso mesmo. E ela o matou. Foi. Esfaqueou o cara e depois o retalhou, despejando tudo em uma sepultura abandonada. Essa parte você pode pular. Detesto histórias sanguinolentas. O que quero mesmo saber é por que ela se aproximou de você. Imagino que tenha sido para ver se descobria como andava a investigação. Se bem me lembro, conheci-a num restaurante, logo depois que a notícia saiu no jornal. Ela deve ter achado que seu plano não tinha sido tão perfeito quanto imaginara. Lembro-me, também, de que ela fez perguntas sobre o caso, de forma discreta, porém, constante. É mesmo. Acho que ela fez de tudo para descobrir se pairava alguma suspeita sobre ela. No princípio, nem desconfiei de Charlotte. Eu achava que ela era uma mulher, e das mais sensuais, e o assassino era homem. Sem contar que eu não teria motivo algum para ligá-la ao caso. E o que foi que o fez desconfiar dela? Primeiro, a descoberta de que o assassino de Osvaldo era também o de Ney, e era um homem. Depois, houve um depoimento simples, porém, de extrema importância, e talvez tenha sido ele o decisivo na minha descoberta. Que depoimento é esse? Outro dia, esteve na delegacia uma senhora, que mora em frente ao cemitério, que jurou haver visto uma mulher carregando uma mala. Uma mulher forte o bastante para suportar o peso, mas, ainda assim, uma mulher, que ela reconheceu pelas inconfundíveis formas femininas. Na hora, achei que, por ser idosa, ela podia não ter visto muito bem, mas aí, liguei os pontos. Que pontos? Uma mulher com força de homem ou, ao contrário, um homem forte que parecia uma mulher. Um travesti, ou drag queen. Ou transexual, ou transgênero. No começo, foi apenas uma suspeita, até o dia em que vi Charlotte discutindo com a mulher no shopping por causa de um sapato. Que não coube nela, de jeito nenhum. Ouvi a gerente da loja dizer que o maior número que possuíam era 40, e Charlotte calça 43. Isso só não quer dizer nada, né? Tem mulheres grandes que calçam mais ainda. Isoladamente, esse fato não me diria nada. Não passaria de um inconveniente em uma sapataria qualquer. Mas havia pontos a ser ligados, como eu disse. Charlotte é uma mulher atraente, voluptuosa, de formas avantajadas, embora não seja gorda. Eu sei, faz o tipo voluptuosa, não é? Isso mesmo, concordou Gael. E enquanto ela discutia com a gerente da loja, fiquei reparando nela, em seus ombros largos, nas mãos,
que, assim como os pés, são muito grandes. Depois, dei uma olhada no pescoço dela, para a proeminência que subia e descia à medida que ela se exaltava. O pomo de Adão? O próprio Charlotte, por acaso, tem um pomo de Adão bastante saliente, e isso me levou a outra questão. A voz. Certo. Uma das coisas que sempre havia admirado em Charlotte era sua voz rouca, o que lhe conferia um ar ainda mais sensual. Só que essa rouquidão, aliada a outros fatores, aumentou ainda mais a minha desconfiança. E o depoimento da velhinha fazia cada vez mais sentido. Ele não saía da minha cabeça. Uma mulher com força de homem. Foi então que resolvi correr atrás da prova decisiva e tive a ideia de convidar Charlotte para a festinha improvisada de Cauã. Pretendia coletar amostras do DNA dela e mandar para exame. Tinha que ser lá em casa, com material descartável, para evitar questionamentos de um possível advogado de defesa ou defensor público. Mesmo assim, foi um risco, não foi? Ah, foi, claro. O advogado dela vai tentar invalidar a prova, mas conto que o tribunal não irá permitir. Há precedentes considerando válida a coleta do DNA, sem conhecimento da pessoa, desde que não invasiva nem compulsória. E depois, sempre podemos repetir a prova. E se ela não concordar? Aí, a presunção será contra ela. Sem contar que há outras provas ligando aos dois crimes. Que provas? O celular de Osvaldo, por exemplo. Há várias ligações entre ambos e muitas mensagens de cobrança e acusações. Sem contar uma gravação, em que Charlotte diz, claramente, que pretendia ter colocado o remédio fora do alcance dele. Acho que foi por isso que ela o matou, com medo de ser presa por tentativa de homicídio. E isso teria acontecido? Quero dizer, a gravação seria suficiente para incriminá-la. Não creio. Era uma prova muito frágil, as pessoas dizem coisas absurdas na hora da raiva. Na minha opinião, não daria em nada. Então, Charlotte matou Osvaldo à toa. Pode-se dizer que sim. E a danada resolveu me usar para encobrir o crime que ela mesma cometeu. Exatamente. Depois que você saiu da casa de Osvaldo, ela tocou a campainha, entrou, matou-o, pegou o dinheiro e, o principal, o celular. Em seguida, apagou as imagens da câmera de segurança, até o ponto em que você aparece, e se mandou, sem deixar vestígios. Ou quase. Como Charlotte se atracou com Osvaldo, deixou nele resíduos de seu próprio DNA, em algumas gotas de suor. Bandida. Só não entendo como foi que ela conseguiu um canivete igualzinho ao meu. No celular dela, encontramos várias fotos do seu canivete, que ela deve ter tirado sem você perceber. Aposto como foi no dia em que combinamos tudo. Agora estou me lembrando. Ela me pediu para buscar a maca dobrável na sala e ficou sozinha no quarto, por alguns instantes. Deve ter aproveitado para tirar as fotos. Mas de que isso lhe serviu? Serviu para ela não comprar o canivete errado. É um canivete bem comum, fácil de se encontrar em qualquer loja, mas ela não podia correr o risco de comprar algo diferente. Com as fotos, ela pôde comprar um idêntico ao seu, que usou para matar Osvaldo, e depois trocou-o pelo seu. Mais uma vez, ela foi esperta. Da última vez em que me fez massagem, ela me deixou dormir mais tempo do que de costume. Só pode ter sido para trocar os canivetes. E ele estava tão limpinho, que não percebi nada. Só que o sangue não sai com o luminol, e ela sabia disso, com certeza. E tudo isso para quê? Agora todos já sabem que ela é transgênero e descobriram da pior maneira. Pois é, foi a escolha dela, infelizmente. Ela é dissimulada e maliciosa. Mas sabe que no fundo, até que tenho pena dela. Eu também. Charlotte se transformou numa mulher atraente e sensual. Tem uma ótima profissão, pois é boa no que faz, de forma que não lhe faltaria dinheiro, e ela poderia ter uma vida estável e equilibrada. Poderia até se casar, adotar filhos, ser feliz. Será que ainda não está em tempo de ela ter tudo isso? Só o futuro dirá. Ela sairá da cadeia um dia.
Se tiver aprendido a lição, terá uma nova chance de viver uma vida normal. Vou torcer para que ela consiga. Mas ela vai precisar de um tratamento psicológico, acho. Espero que ela concorde com isso também. Violência não leva a nada. Foi bom você falar nisso, Fabiano. Acho que você deve um pedido de desculpas a Valdir. O quê? Indignou-se. De jeito nenhum. Nem pensar. Você quase matou o cara com aquele seu canivete. Que exagero. Foi só uma espetadela. Quase nem saiu sangue. É o seguinte, Fabiano. Gosto muito de você e estou disposto a passar por cima do episódio com o Valdir, porque entendo seus motivos. Mas não vou compactuar com isso. Quero ter certeza de que você nunca mais tomará uma atitude dessas e preciso que me prove isso. Pedindo desculpas a Valdir, isso só vai bastar. É um começo. Você não é nenhum santinho e não tem muita moral para falar de Charlotte. Eu não matei ninguém. Mas ameaçou. Foi de mentirinha. Corta essa, Fabiano. O cara ficou ferido. Tudo bem, tudo bem. Você tem razão. Valdir se cortou mesmo, mas eu juro que não ia matá-lo. Foi um ato de desespero. Que deve ser reprimido. Não quero, na minha vida, nenhum tipo de criminoso. Então, vai pedir perdão ou não vai? Vou, concordou, de má vontade. E vai me prometer que nunca mais irá agredir ninguém, com canivete ou qualquer outra coisa. Promete. Nem para me defender. Não seja engraçadinho. Está bem, prometo. Essa coisa de violência não faz mesmo o meu gênero. Ótimo. E agora venha aqui. Tenho uma surpresa para você. Gael estendeu-lhe 2 envelopes, que Fabiano apanhou, desconfiado. Abriu primeiro o menor, olhando para o primo com uma certa desconfiança. Dentro, o cartão de visitas de um médico e, no verso, uma data anotada à caneta. O que é isso? Sua primeira consulta com um cirurgião plástico de verdade, especialista em cirurgia de redesignação sexual. O que? É meu presente para você, e não adianta nem tentar recusar. Se vai mesmo fazer isso, quero que faça a coisa direito. Você vai se consultar com o médico e passar por todo aquele procedimento preparatório, inclusive, as consultas com o psicólogo. Mas não se preocupe, a equipe dele é completa e conta com a participação de todos os profissionais necessários para o sucesso do procedimento, tanto físico quanto psicológico. Não sei o que dizer. Balbuciou ele, em lágrimas, mal contendo a emoção. Agora, abra o segundo envelope. Dessa vez com mais animação, Fabiano abriu o envelope maior, dele retirando várias folhas impressas, que leu rapidamente, embora sem entender muito bem. Depois releu, com um pouco menos de pressa, mas foi só na terceira vez que ele, realmente, compreendeu o que aquilo significava. Você fez a minha matrícula na faculdade, exclamou ele, revirando as folhas nas mãos. Como, se eu não fiz nenhuma prova? Não foi fácil, porque eles não aceitam matrícula feita por terceiros e sem procuração, ainda mais porque não apresentei nenhum documento seu. Tive que usar de toda a minha capacidade de persuasão para convencê-los a me deixar fazer a matrícula sob condição. A sorte é que lá tem um diretor que estudou comigo e abriu uma exceção para mim. Foi um super favor. Acho que o fato de ele saber que sou delegado ajudou, apesar de eu não ter me utilizado do cargo para isso. Você sabe que sou totalmente contra essa história de dar carteirada. Eu sei. Mesmo assim, me compromete com ele em seu nome. Disse que você iria lá amanhã mesmo para validar a matrícula. Pelo amor de Deus, Fabiano, não vá me deixar mal, hein? Não, de jeito nenhum. Então, reúna toda a documentação e compareça no endereço que está aí, logo pela manhã. Você tem o boletim do Enem, não tem? Tenho, claro. Então, não vai ter problema. A vaga na faculdade é sua. Puxa vida, Gael. Gastronomia. Ele pousou os papéis sobre o joelho e tornou a falar, com ar preocupado, só tem uma coisa. O quê? Não quero ser ingrato nem nada, mas como é que eu vou pagar por esse curso? Sabia que você ia perguntar isso. É claro que sou eu que vou pagar.
Ah, Gael, já disse que não posso aceitar. Eu perguntei alguma coisa? Não é justo. Você vai se casar, vai ter outros compromissos. Não se preocupe, sei muito bem administrar meu dinheiro. Mas, nada de mas, ou você aceita, ou está despedido. Que horror! Ou você pensou mesmo que eu ia pagar faculdade para você sem nenhum interesse? Isso é um investimento no bem-estar do meu paladar. Quanta besteira, Gael, até parece. Quando eu me formar, você já vai estar casado, e eu, bem longe daqui. Não é bem assim, mas isso é uma outra história e fica para depois. No momento, o mais importante é você se formar. Combinado? Tem certeza? Fabiano. Vou ser mesmo um chefe conceituado. Sonhou. O melhor de todos. Está bem, primo, eu aceito a sua generosa oferta. Muito obrigado, do fundo do meu coração. Mas fique sabendo que vou lhe pagar tudo, depois que me formar e arranjar um bom emprego. Mais tarde, a gente pensa nisso. E agora, se não se importa, pode começar treinando e providenciar o jantar. Estou morrendo de fome. É para já, meu amigo. Hoje, comeremos algo realmente especial. Estavam ambos felizes. A vida parecia haver retomado o eixo, encaixando-se nas engrenagens da felicidade. Tudo a seu tempo, encontra-se a paz. Epílogo. A igreja estava tão bonita. Amália achava mesmo que nunca havia visto uma igreja tão bela. Irradiava luz, alegria, bem-estar, e dava uma vontade enorme de permanecer por ali, de ser parte do cenário, de circular entre as estátuas que tão lindamente representavam o que de mais puro havia na natureza divina. Rostos desconhecidos a fitavam sem vê-la. Ela sabia que olhavam em sua direção, mas os olhos atravessavam seu corpo fluídico, sem nem se dar conta de sua presença. Um burburinho suave circulava pela nave entre os bancos, evocando um tempo do qual, havia muito, ela não recordava. A aura geral era de alegria, embora, aqui e ali, ela detectasse uma leve energia de inveja e de contrariedade. Pessoas com ciúme, porque não eram elas as eleitas naquela ocasião. Será que tinha o direito de estar ali? Se a vissem, e soubessem que ela era mãe de uma assassina, talvez a expulsassem como a uma bandida que só quer arrumar confusão. Mas ela não estava ali para isso. Não tinha nenhuma missão, não representava Charlotte nem pretendia causar nenhum tumulto em seu nome. Queria apenas compartilhar daquele momento como alguém normal. Alguns espíritos perambulavam entre os presentes, distribuindo eflúvios cristalinos e perfumados, que pousavam sobre eles na forma de flocos de neve translúcidos, para depois ser absorvidos por seus corpos. Era algo lindo de se ver e, durante alguns momentos, ela quedou-se boquiaberta, fascinada com a luminosidade delicada que suavizava as vibrações de cada pessoa. Um dos espíritos passou perto dela, tão diáfano, que ela conseguiu ver através dele. Era gracioso, de uma alvura cintilante, como se pequeninas estrelas prateadas faiscassem de forma intermitente em vários pontos de seu corpo. Sempre sorrindo, o espírito parou a seu lado, e ela se encolheu. Pensou que ele estivesse ali para retirá-la do recinto. Mantendo o sorriso sincero e contagiante, ele estendeu a mão sobre ela e disse com simplicidade: "Salve, irmã! Salve!" Repetiu ela timidamente, esperando um gesto que indicasse que ela deveria ir embora. O espírito, porém, seguiu seu caminho. Amália sentiu uma agradável sensação de frescor e só então se deu conta de que ele havia espargido algo sobre ela, como uma brisa refrescante carregada de luz. Ela se levantou para segui-lo. Queria perguntar-lhe algo, porém, foi impedida pela passagem de outro espírito, dessa vez, uma mulher idosa, que a encarou com curiosidade. "Olá", cumprimentou a senhora. "Você está bem?" "Estou sim, obrigada. Eu conheço você, é Amália, mãe de Charlotte, não é?" Amália se retraiu. Sabia que aquilo acabaria acontecendo, que ela seria reconhecida por alguém que a convidaria a se retirar do recinto. "Sou eu mesma", admitiu, envergonhada. "Mas não se preocupe, eu já estava de saída."
Levantou-se apressadamente, mas sentiu a mão do espírito sobre seu braço. Por que a pressa? Não gostaria de ficar e assistir à cerimônia. Eu posso, quero dizer, a senhora não se incomoda. Não veio aqui para me mandar embora. E por que eu faria isso? A igreja é um lugar de acolhimento público. Por que eu mandaria embora alguém que veio buscar conforto na casa de Deus? Eu nem tenho esse direito, não sou a dona do lugar. Já que a senhora tocou no assunto, poderia me esclarecer uma dúvida. Se eu souber. Achei que só veria espíritos em centro espírita. Fiquei surpresa de ver a igreja cheia deles. Cheia de nós, você quer dizer. Ou você ainda não reparou que também é um espírito? Sou, claro, mas que ideia a minha. Respondendo à sua pergunta, nós, espíritos, estamos em toda parte. Especificamente no que se refere à igreja, gostamos de ambientes tranquilos, energizados pelas vibrações da prece e do cultivo à palavra de Deus. Independentemente da religião. Deus não tem religião, e qualquer lugar onde se cultive o seu nome pode ser chamado de a casa de Deus. Em um centro espírita, as pessoas vão para ter contato direto com os espíritos, e os médiuns estão preparados para isso. Em templos de religião não espiritualista, os espíritos passam despercebidos, muito embora aqueles mais sensíveis consigam nos detectar, ainda que não saibam definir o que somos. Interessante. Não é? As diferenças são criação do homem, não de Deus. A senhora fala coisas tão bonitas. Obrigada. Mas agora você também pode matar a minha curiosidade. Já sei. A senhora quer saber por que estou aqui, não é? Não que isso seja um problema. Eu gostaria apenas de entender. Nem eu mesma sei. Senti-me atraída pela ocasião, quis ver de perto o homem que colocou meu filho na cadeia. Por quê? Oh, não pense que guardo algum ressentimento ou raiva. Eu não me expressei bem. Na verdade, quis ver o homem que tirou meu filho da vida do crime. A prisão irá evitar que Eurico prossiga matando e comprometendo ainda mais sua vida futura. Devo isso ao doutor delegado. Muito bem pensado, Amália. Vejo que você é uma criatura lúcida e ponderada. Obrigada, disse ela, acanhada, porém, satisfeita com o elogio. Por que não me acompanha depois? Acompanhá-la? Aonde? Existem lugares melhores e mais adequados a um desencarnado do que aqui, sabia? Eu sei, aprendi algumas coisas no centro espírita que andei frequentando. Lá tem uns espíritos legais, assim como você, que me ajudaram a esclarecer algumas coisas. Que bom! Posso lhe fazer uma confidência? Claro. Eu me despedi do meu filho porque achei que já estava na hora de seguir o meu caminho, mas não sabia para onde ir. Quando entrei aqui, fiz uma oraçãozinha pedindo uma orientação e... Parou por um momento e exclamou, surpresa, e então, a senhora apareceu bem na minha frente. Isso não pode ser coincidência, não é? Não, não é. Fui designada para acompanhá-la a um lugar melhor, se você quiser. Deus ouviu a minha prece. E eu que pensei que não era digna. Calou-se, engolindo um soluço de emoção. Todo mundo é digno, mesmo aqueles que não acreditam que o são. Então eu quero. Não vejo a hora de sair daqui, isto é, se eu ainda puder ajudar o meu filho. Eu vou poder, não vou? Vai, mas precisa se fortalecer primeiro. Antes de ajudar alguém, ajude a si mesma. Compreendo bem isso e é o que quero. Estar forte para dar forças a ele. E quando ele sair da cadeia, quero estar ao lado dele, incentivando-o a levar uma vida honesta. Ele pode fazer isso, não pode? Sei que pode. É claro que pode. E, com você a seu lado, tenho certeza de que conseguirá. É nisso que acredito, e é para esse momento que quero me preparar. Muito bem falado, Amália. Você é uma pessoa muito inteligente e cheia de amor. Charlotte tem muita sorte de ter você como mãe. Charlotte, é verdade, meu filho agora não é mais filho, é filha. Tenho que me acostumar. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer para ajudá-la a afirmar sua própria identidade. Você agora tem uma filha.
Continue a chamá-la pelo nome que ela escolheu, trate-a como a mulher em que ela se transformou. Ela precisa de reconhecimento, a fim de se sentir merecedora de habitar e transitar no universo feminino como qualquer outra mulher. A senhora é uma mulher muito sábia. Sinto-me lisonjeada de poder contar com a sua amizade. Posso contar com a sua amizade? Não posso. Você é muito insegura, Amália. Está sempre se desvalorizando, achando que não merece nada de bom. E eu mereço? Se não merecesse, não estaria aqui, não é mesmo? Se a senhora diz, eu acredito. Acredite. Então, afirmo que estou muito feliz com a sua amizade, dona. Não sei o seu nome. É Manuela, sou a mãe de Gael. Amália nem teve tempo de esboçar surpresa. O órgão da igreja disparou a tocar. Jesus, alegria dos homens, de Bá, e todos se levantaram. Num piscar de olhos, Manuela já não estava mais a seu lado, e sim no altar, junto a Gael. Na ponta da nave central da igreja, uma moça linda usava um vestido branco, num tom que agora chamavam de off-white, quase branco, enfeitado de pérolas miudinhas e brilhantes. Não era nada ostensivo nem luxuoso, mas de uma elegância reservada e de muito bom gosto. De mãos dadas com ela, via-se um garotinho pequeno, de seus 4 anos, todo orgulhoso em seu terninho azul claro, levando na outra mão uma cestinha contendo 2 alianças. Quando a música começou a tocar, todos se puseram de pé, inclusive Amália. Ao som daquela melodia sacra, capaz de enlevar até os corações de pedra, Letícia e seu filho, Cauã, iniciaram a trajetória até o altar, onde o sorridente e emocionado noivo a esperava. À medida que ela passava, choviam invisíveis pétalas de rosa branca, atiradas do alto por espíritos que nem Amália conseguiu ver. Sem poder resistir, Amália caiu de joelhos, chorando de emoção. E mais ainda chorou ao perceber que as lágrimas que se derramavam de seus olhos, exatamente como as flores caídas do alto, se transformavam em pétalas que deslizavam até o chão. Ao erguer os olhos, abriu a boca, maravilhada. Ao invés da igreja, ela se encontrava agora sob um sol radiante, rodeada de pétalas brancas. O casamento havia acabado, e ela nem percebera. Partira sem nem se dar conta. Mais adiante, Manuela lhe sorria com bondade. Sua roupa era tão alva, que ela parecia parte daquele tapete de rosas branco e perfumado. Amália ia perguntar onde estava, mas o espírito amigo foi mais rápido. Você está no jardim criado pelo seu coração. Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.